Boa noite a todos. Nós vamos hoje dar sequência ao processo que nós estamos fazendo dentro do Sindicato dos Engenheiros, que é de divulgar assuntos através de lives, normalmente com diretores e participantes da organização, inclusive do quadro de funcionários do Sindicato dos Engenheiros. Essa live ela é promovida pelo CESP, tem a participação da diretoria e da equipe dos funcionários, que atualmente estão trabalhando em home office. O objetivo da nossa live ele tem sido estimulado muito pelo nosso presidente, pelo engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, e a ideia é que a gente possa debater publicamente em alto nível, utilizando as ferramentas disponíveis. Ferramentas essas das redes sociais e, nesse caso, é a ferramenta do Instagram que nós estamos utilizando. Aliás, o CESP já vem utilizando esse tipo de ferramenta, inclusive na elaboração de assembleias para fim de acordo coletivo. Isso tem sido feito normalmente, tem acontecido isso, e algumas assembleias já tiveram assim andamento dessa maneira. O meu nome é Fernando Palmesan Neto, eu sou diretor do Sindicato dos Engenheiros e tenho a honra também de ser o coordenador do projeto Cresce Brasil Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu vou falar um pouquinho para vocês do CESP. O CESP é uma organização privada sem fins lucrativos, né, que ela é composta por aproximadamente 400 diretores. Nós temos atuação na grande maioria das empresas de engenharia do Estado de São Paulo. Temos aproximadamente 60 mil associados e também um destaque, a diretoria ela não recebe para atuar. Então, todos nós somos diretores honoríficos, nós trabalhamos sem receber qualquer tipo de vencimento ou de salário. Então, isso é algo que é uma característica do nosso sindicato. Eu vou daqui a pouco chamar a pessoa que vai, junto comigo, tratar dos assuntos que a gente se dispôs a falar hoje, que é o nosso consultor do Cresce Brasil, o Arthur Araújo. Ele acompanha o nosso projeto Cresce Brasil há bastante tempo, é uma pessoa que tem um entendimento muito grande da parte dinâmica da economia, do ponto de vista desenvolvimentista, que é o que nós defendemos dentro do projeto Cresce Brasil. A pauta da nossa conversa é uma bandeira do CESP, que é a retomada das obras paradas, a volta da engenharia como protagonista de todo esse projeto que a gente vai ter de recuperação a partir do momento em que a pandemia terminar, e a gente espera que ela termine logo, para que a gente possa aquecer a economia e dar sequência na nossa vida normal, né? A nossa meta principal com o projeto Cresce Brasil e as atividades que estão sendo desenvolvidas dentro do CESP é a retomada do emprego. Nós trabalhamos para que a gente possa ter pleno emprego. Difícil, mas é a nossa meta. Nós queremos ter pleno emprego para engenheiro e pleno emprego para todos os trabalhadores do Brasil. É isso que nós nos propomos a fazer e é isso que nós temos feito. Eu vou agora acrescentar o Arthur Araújo aqui na nossa conversa para que a gente possa dar sequência. Vamos aguardar aqui a entrada do Arthur. E uma coisa interessante que está acontecendo é que o pessoal da minha geração está aprendendo na marra a trabalhar com rede social, tudo que a gente, até um tempo atrás, não era muito habituado a fazer. Eu acho que isso está sendo uma grande lição, um grande momento para nós, para que a gente também possa ter esse aprendizado. Eu estou aqui aguardando o Arthur entrar. Pronto, chegamos. Oh, agora sim. Muito bom, Arthur. Estamos aí, nós dois. Arthur, então eu já fiz uma apresentação rápida, inicial,
do sindicato, né, do projeto Cresce Brasil. Falei muito rapidamente a respeito dele, te apresentei, disse que você é um consultor, né, do nosso projeto, e eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo. A gente vai levar mais ou menos como se fosse um bate-papo, né? Eu acredito que para iniciar, Arthur, além de você se apresentar, evidentemente, de uma maneira melhor, nós tivemos agora, recentemente, o governo federal lançando no dia 22 de abril o programa Pro Brasil, que prevê um investimento de 30 bilhões basicamente na infraestrutura. É algo que o projeto Cresce Brasil defende, é uma defesa do projeto Cresce Brasil. A retomada das obras paradas, investimento em infraestrutura. E eu queria saber de você, o que você acha? Isso ajuda no processo de crescimento do país, principalmente na fase de retomada após o término dessa pandemia? Veja, Fernando, primeiro, evidentemente, boa noite a todos que nos assistem, boa noite a você, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Primeiro, falar um pouquinho de mim. Eu sou um engenheiro torto, porque eu fiz escola de engenharia, eu fiz 5 anos de poli, mas não me formei. Eu fiz engenharia de Minas, mas acabei reorientando a minha carreira toda para outra área, foi essencialmente para a área de turismo. E tenho tido o orgulho e o prazer de trabalhar como consultor do projeto Cresce Brasil. Eu acredito que acho que é desde por volta de 2008 ou 2009, nem eu mais tenho Foi isso mesmo. A memória. Eu acredito que em 2008, Arthur, você já começou a participar conosco como consultor, editor, atuou em inúmeras fases do projeto. Então, basicamente é isso. Quer dizer, eu voltei a ser engenheiro pelo caminho do contato com a Federação Nacional dos Engenheiros e com o sindicato aqui de São Paulo. E o projeto Cresce Brasil é algo extremamente animador, porque a gente tem conseguido tanto produzir ideias nos momentos de pujança, né? Por exemplo, o projeto foi um dos grandes responsáveis por ajudar a formatar o PAC. Isso. Como a gente também tem sido capaz de pensar os problemas da engenharia e como reativá-la nos momentos de descenso, nas crises econômicas, e particularmente agora está lançado o desafio para nós de uma situação inusitada no mundo, e também inusitada no Brasil. Eu não tenho memória, não só memória pessoal, mas memória de conhecimento, de leitura, de um momento na história do mundo em que 3 crises confluíram simultaneamente. Uma crise pandêmica, uma crise de saúde pública, uma crise econômica, em que está afetando muito pesadamente tanto demanda quanto oferta, e uma crise financeira, que teve que ser salva nos moldes de 2008. E, para complicar, no caso do Brasil, uma crise política. Então, é um cenário que eu já ouvi a brincadeira que diz que a gente está vivendo como se tivesse juntado no tempo a gripe espanhola com a crise de 29, que tiveram 11 anos de distância, e é como se hoje a gente vivesse essa superposição. Então, nós temos, com certeza, um enorme desafio de pensar o Brasil e pensar, em particular, a engenharia. Indo direto agora ao ponto que você levantou, eu sou muito simpático à ideia de você ter um processo de retomada, terminada a crise de saúde pública, vai ser necessário um esforço enorme de retomada da economia brasileira. O nosso PIB vai capotar, nós teremos taxas muito altas de desemprego, a economia estará desarranjada dos circuitos econômicos. Então, eu sou extremamente favorável à ideia de ter a retomada a partir do investimento público, a partir da retomada de obras, a partir da retomada da infraestrutura, a qualidade da infraestrutura do país como suporte à produção. Acho que esta ideia é correta e, de resto, é a ideia, como você disse, que o Cresce Brasil defende desde a sua Constituição. A lógica toda do Cresce Brasil sempre foi essa, de que o caminho para o Brasil não é o caminho do desespero financeiro ou fiscalista, mas essencialmente de você dar dinamismo à economia, porque uma economia dinâmica é o melhor caminho, inclusive para o equilíbrio das contas públicas.
Porque uma economia dinâmica arrecada muito imposto. Sem que você tenha que subir alíquotas, quanto mais gente empregada, quanto mais produção, quanto mais vendas, mais dinheiro entra no caixa do governo. Perfeito. Então, agora, onde eu vejo os problemas desse plano apresentado agora? Primeiro, o nível de improviso dele, completo. Chega a ser... Fica entre o trágico e o cômico. Você abre o PowerPoint que foi apresentado, a tabela sem preenchimento. A tabela sempre tem uma tabela lá do programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, e na coluna ao lado está em branco. Houve um nível de improviso naquilo. Aquilo ali foi para mostrar serviço, infelizmente, porque a ideia está certa. Por outro lado, 30 bilhões de reais, cá entre nós, é cosquinha. As demandas de infraestrutura do Brasil superam brutalmente isso. Ou seja, um programa de 30 bilhões, e que, se eu não me engano, é em 10 anos, se eu não estou enganado, a previsão, é algo que não tem a menor capacidade de enfrentar a dimensão da crise que a gente tem pela frente. Então, eu acho que é muito interessante persistir nessa ideia, na ideia de realavancar o crescimento brasileiro a partir do investimento estatal na infraestrutura do país. Acho que isso está correto, deve ser apoiado, deve ser defendido. Agora, primeiro tem que haver uma coisa com começo, meio e fim. Aquilo ali é o esboço do rascunho de um plano. Provavelmente, se eles nos consultassem, né, Fernando? O Cresce Brasil recheia aquele projeto ali por pelo menos 300 páginas. O que a gente já produziu até hoje, nas N áreas, energia, saneamento, construção civil, provavelmente dito, industrial, a gente tem para rechear aquilo à vontade. Então, um problema sério é esse. E o segundo é o dimensionamento das verbas. Quer dizer, um plano a sério, ainda mais de 10 anos, nós vamos estar falando tranquilamente na ordem de grandeza de R$1 trilhão. É essa ordem de grandeza. Mas aí eu quero aproveitar e te cutucar de volta. Vamos lá. A outra coisa que eu senti falta no plano, Fernando, ele é concentrado numa coisa que é bastante natural, infraestrutura. Portanto, vamos chamar assim, a engenharia civil, né? Pesada ou leve, e a engenharia industrial. E o dinamismo do país, uma coisa é você ter infraestrutura, ótimo, maravilhoso. Agora, a infraestrutura para dar suporte a que tipo de produção? E para mim, outro buraco que eu queria te cutucar nesse caminho é o desafio da reindustrialização brasileira. Um país que teve uma história maravilhosa de industrialização acelerada e que, de repente, largou sua própria indústria e está sofrendo o preço disso. Perfeito, Arthur. Veja, só dando um passo atrás, eu acredito que a gente tem que ser otimista, principalmente num momento como esse. Então, a apresentação desse plano já é alguma coisa. Há algum tempo que a gente não consegue nada nesse sentido, de investimento em infraestrutura, na área de engenharia, na retomada do emprego, porque nós sabemos que na área de engenharia, principalmente na civil, o emprego de um engenheiro, ele traz junto o emprego de inúmeros outros trabalhadores. Então, isso é muito importante. Eu acredito e quero dar, digamos assim, quero ter uma visão de que isso é um início. Concordo com você, o plano foi feito provavelmente na tarde do dia que ele foi apresentado, mas vamos melhorar. Ele existe e vamos tentar melhorar. Agora, com relação à desindustrialização que aconteceu no Brasil, Arthur, eu acredito que isso foi alguma coisa assim muito ruim, alguma coisa de uma falta de planejamento assombrosa. Nós desindustrializamos o país e partimos para a área de serviço muito antes do momento correto. Então, a nossa indústria hoje ela é muito carente. Vamos falar do que está acontecendo com relação à questão do Covid-19. Nós não temos material para produzir
os equipamentos necessários, por exemplo, o respirador. A gente vai até um ponto e para porque não tem o material para dar continuidade na fabricação de um equipamento como esse. Nós não temos condição de fazer trilho para trem. Nós não temos mais uma fábrica que produza trilho para trem. Isso é um absurdo. Nós precisamos voltar a pensar na questão da reindustrialização do país. O país só pode dar o salto para a área de serviço assim, bastante estável a partir do momento que a sua indústria tiver condições, que a sua indústria estiver estabilizada. Então, eu acho que isso vai ser algo que nós vamos ter que conversar muito. Exemplo muito claro disso para mim é o que está acontecendo com a questão de pesquisa e desenvolvimento e inovação no país. Nós não temos praticamente nada de pesquisa e desenvolvimento, é muito frágil. Nós precisamos voltar a ter isso. Nós precisamos voltar a apostar nos nossos institutos de pesquisa, nas nossas universidades, nas empresas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento. Isso é muito importante. Então, eu acredito que repensar a nossa indústria é alguma coisa essencial. E agora eu vou te devolver a bola, Arthur. As pessoas querem ficar sem essa, né? Mas é o seguinte... Nós temos a conversa do momento, né? Uma das conversas do momento é a questão da Embraer. A Embraer é uma empresa de ponta, a terceira maior empresa do setor no mundo, né? De aviação, de produção de aviação. Uma empresa que tem aproximadamente 18 mil trabalhadores, dentre esses mais de 4 mil engenheiros, 3 mil técnicos. Ou seja, é uma empresa que produz, além de riqueza, conhecimento, tecnologia e inovação. Eu, como sou um caipira do interior, eu poderia dizer uma frase que eu sempre ouço lá, há males que vêm para bem. Quem sabe não é um momento da gente repensar o que foi feito com a Embraer e o próprio país voltar a investir nela. O que você acha disso? Começo concordando com a sabedoria popular. Sim, no caso da Embraer, é um mal que vem para bem. O ter se desfeito a negociação abriu de volta uma janela de oportunidade e uma possibilidade da gente pensar a sério numa companhia que não só é extremamente competitiva internacionalmente, ela não foi comprada à toa, ela foi comprada porque ela era uma belíssima de uma companhia que concorria de igual para melhor com a Bombardier, que tem capacidade de colocação de produto no mundo inteiro, trabalha com altíssima agregação de valor e principalmente o que sempre me entusiasmou na Embraer, que é a capacidade dela de ser o centro de uma rede de inovação em 500 mil setores. Por exemplo, um que a gente não tinha nem chegado ainda a explorar, avionics, a tecnologia embarcada. Uma companhia como a Embraer, sendo brasileira, estando aqui no Brasil, ela tem todo o potencial para gerar a montante e a jusante cadeias produtivas altamente sofisticadas, como aconteceu com a cadeia do petróleo, em que nós montamos no país não só uma empresa de furar poço, mas uma empresa que por si só, e na sua malha de fornecedores e clientes, construiu uma parte da indústria brasileira. Uhum. Na parte de máquinas e equipamentos, tubos, petroquímica, aí você deriva. A aviação tem também essa capacidade, como teve historicamente a indústria automobilística. São setores da produção com uma enorme capacidade de gerar ramos de alto valor agregado. Então, o retorno da Embraer, claro que agora vai ter que se ver, não tenho a menor ideia como é que vai ser esse distrato. De cara, nós todos nem sabemos muito bem como é que foi o trato. Isso. A venda da Embraer sempre foi uma coisa bastante nebulosa para os leigos, para quem está por fora de como é que... Eu, por exemplo, nunca vi o contrato de venda das ações, não tenho a menor ideia. A gente sempre ficou especulando, vai fechar a planta no Brasil? Não vai. Vai passar parte da produção para Seattle? Não vai. Como é que fica Gavião Peixoto em relação a São José dos Campos? Isso sempre ficou nebuloso. Muito bem.
Então também está nebuloso ainda como é que exatamente ela retorna para o Brasil. Retorna para os mesmos acionistas. Eu acho que é uma oportunidade de ouro para nós pensarmos de que maneira a parceria entre os acionistas da Embraer e o governo brasileiro podem reativá-la como exatamente esse polo de difusão industrial. Uhum. Eu acho que esse é o principal desafio que está colocado para nós. Voltar a ter na Embraer um polo dinâmico de ciência, de tecnologia, de inovação, de geração de empregos de qualidade, que são produtos de alto valor. Portanto, eles permitem boa remuneração para o seu quadro de pessoal. Então, acredito que o aproveitamento dessa oportunidade é chave. Dentro do plano agora de saída da crise, com certeza um dos elementos que deve ser incorporado é como aproveitar a volta da Embraer para o Brasil, vamos chamar assim, para ter nela um dos elementos dinâmicos de retomada da economia brasileira e de retomada de política industrial, de retomada de ciência, tecnologia e inovação como elemento integrante da produção. É como eu penso no assunto. E que me traz à tona aí para fazer, então vamos de novo, eu vou jogar com o seu colo de novo, o debate sobre duas grandes outras empresas que podem ter papel do mesmo tipo. Uma eu sei que é do seu ramo de atividade, Eletrobras. Eu sei que você teve toda a sua carreira pessoal na área de geração, transmissão, na área de energia elétrica. A Eletrobras ameaça-se a sua venda faz tempo, por enquanto deu uma parada por conta do quadro político, mas ela está na lista das vendáveis. E a Petrobras. Por que eu estou falando dessas duas empresas públicas? Porque tanto quanto a Embraer, elas têm essa possibilidade de, como atividade própria, serem geradoras de algo muito maior do que elas. Elas geram mais industrialização em outros setores, elas geram muitos serviços ligados à produção. Então, tanto no setor da energia elétrica, quanto no setor da energia e dos materiais petrolíferos, eu queria te cutucar se a gente também não deve pensar nesse pacote de repensar a Embraer, pensar a Eletrobras e pensar Petrobras. Arthur, eu tenho uma visão que é muito próxima da sua. Eu acredito que nós vamos ter que ter a capacidade e o discernimento de deixar um pouco de lado essa luta que está sendo travada atualmente, uma luta política que é muito ruim para o nosso país, e parar um pouquinho para pensar no que a gente vai precisar fazer para voltar a ter uma vida normal dentro do nosso país assim que parar esse processo. E eu, assim como você, eu acredito que empresas do tipo da Petrobras e da Eletrobras, que trazem junto uma cadeia de outras empresas, de muito trabalho, geradoras de trabalho e renda, muito importantes, eu acho que tem que ser muito bem pensado o que vai ser feito com elas, porque talvez não seja o momento de se pensar simplesmente em vender para que quem compre tenha lucro através da compra da empresa e da venda dos produtos que ela produz, daquilo que ela produz, dos bens que ela produz. Talvez seja melhor a gente parar para pensar um pouquinho no volume, na quantidade, na qualidade de trabalho que essas empresas podem oferecer na retomada do crescimento do país após essa crise da Covid-19. Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma, parar um pouquinho para pensar, parar de puxar a corda um de um lado, o outro do outro e entrar num acordo a respeito de alguma coisa que seja boa para o país, boa para o nosso povo. Nosso povo vai precisar de ajuda. E essas empresas desse tipo podem nos ajudar. A cadeia que gira em torno da Petrobras, tanto de engenharia quanto de emprego de modo geral, ela é a cadeia que mais arrasta, que mais produz trabalho no país, a cadeia do petróleo. Nós não podemos abrir mão disso, acho que a gente tem que pensar, para um pouco, vamos parar, vamos pensar
mais para frente, se for o caso, pense em vender de novo. Agora nós precisamos pensar em dar trabalho, em dar renda, em dar uma maneira do nosso povo sobreviver. Então, esse é o meu entendimento a respeito do que a gente pode fazer, tanto com a Eletrobras quanto com a Petrobras. Empresas importantíssimas, geradoras de emprego e renda, que nós devemos pensar sobre o que fazer com ela. Se a gente simplesmente vender para que para que ela dê retorno para os seus acionistas e donos, eu acho que a gente está jogando fora uma possibilidade muito importante de gerar emprego e renda para o nosso povo. Então, essa é a minha colocação e é o que eu entendo a respeito dessas duas empresas. Bom, a gente já falou da Embraer, já falamos da Petrobras, já falamos da Eletrobras, desindustrialização, mas tem uma coisa também, Arthur, que eu acho que nós estamos aprendendo com esse momento que a gente está passando. A importância da saúde. A importância de a gente ter alguma coisa estruturada com respeito à saúde. Eu queria que você comentasse alguma coisa, digamos assim, da importância de a gente ter um SUS no nosso país, a importância que é isso. E uma outra coisa, que é uma coisa diretamente ligada à saúde, mas também à engenharia, que é a questão de água e saneamento. O quanto isso é importante para a saúde. E em sendo importante para a saúde, eu acho que a gente também é outra área que a gente deveria analisar com bastante cuidado, com bastante carinho, sobre o que nós devemos fazer com essa água. Com a água, com o saneamento. Se ela deve ficar, nós sabemos o que acontece quando entra uma empresa privada e que tem o seu papel e é importantíssimo. No entanto, no saneamento, a gente sabe que o interesse de um novo proprietário, alguém da iniciativa privada, é ter retorno, é ter lucro. No entanto, nós sabemos também que não são todas as cidades, todos os municípios que compensam economicamente você fazer um investimento em saneamento. Ou seja, não é hora da gente repensar também isso, esperar passar esse momento crítico, usar isso como uma moeda em relação à saúde e também a empregos e mais trabalho, tanto para engenheiro como para todos os trabalhadores? Então, eu queria que você fizesse um comentário a respeito disso. Eu li, eu acho que foi a semana passada, ou talvez até essa, uma matéria que tinha a seguinte manchete: como lavar as mãos, que é uma das grandes orientações para você combater o coronavírus, como lavar as mãos aonde não tem água. Era um relato de uma comunidade no Rio de Janeiro, numa área desprovida de saneamento básico e de água tratada. Simplesmente não há fornecimento. E por que não há fornecimento? Porque o investimento para fazer chegar lá água tratada e tratamento de esgoto é grande e até hoje não foi executado. Aí eu pergunto, se não foi executado por uma empresa pública, seria executado por uma empresa privada? Certamente que não. Porque é uma comunidade que jamais poderia pagar uma tarifa altíssima, não tem renda para isso, portanto, jamais remuneraria um investimento pesado pelas condições de terreno, pela topografia, pela distância que aquela comunidade está do restante da rede, seja de água, seja de esgoto. O que o sistema público de saneamento permite? O chamado subsídio cruzado, em que aqueles setores das cidades que têm maior capacidade de consumo pagam tarifas que permitem à companhia pública, que não tem como objetivo central o lucro, ela tem como objetivo central a prestação de serviço para a comunidade, o que não significa que ela deva ser deficitária. Essa é outra discussão. Uma boa empresa pública de saneamento tem todas as condições de ser superavitária. Todas. Uma bem gerida. Vide Sabesp. Vide Sabesp e vide 500 outras empresas. Você conhece várias no setor elétrico.
É absolutamente possível você ter empresas públicas rentáveis, que dão para o seu acionista majoritário, o Estado, inclusive dividendos, mas que trabalham com taxas de retorno de investimento menores, que permitem exatamente o subsídio cruzado. Aqueles que podem pagar mais subsidiam o acesso daqueles que podem pagar menos ou até nada, se for o caso. Por quê? Porque lavar a mão é necessário. O Covid em si até não vem desse tipo de problema. Mas a quantidade de doenças que tem origem em má água e em esgoto empoçado é gigantesco. Nós deterioramos a saúde das pessoas, nós baixamos a produtividade do país, nós fazemos o SUS ficar mais caro, exclusivamente por falta de água e esgoto. Ou seja, é um investimento que retorna com uma qualidade brutal, porque ele elimina custos em outras áreas. E aí volta ao outro lado que você tinha levantado. Olha a felicidade nossa do SUS não ter sido desmontado. Tenta imaginar o que seria uma pandemia num país que não tivesse sistema público. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos são riquíssimos e estão sofrendo desesperadamente porque eles não têm mecanismos de coordenação da saúde pública. Eles não têm SUS. Mesmo aqueles que se beneficiam de suporte do governo para acessar a saúde, Medicare, Medicaid, são pessoas que recorrem a um sistema totalmente privado. Não existe médico do SUS, não existe hospital do SUS, não existe UPA, UBS, nada disso existe nos Estados Unidos. Tem clínicas privadas, consultórios de médicos e hospitais. É absolutamente inviável você coordenar essa miríade de coisas privadas que têm seus interesses, têm suas... não é nem má vontade, tem uma lógica de cada um deles. Cada médico pensa do seu jeito, vai para o consultório na hora que quer, o hospital abre ou fecha, recebe ou não recebe. Quando você tem um problema de natureza coletiva, como é uma pandemia, como é um grande desastre, por exemplo, eles já tinham passado por isso quando do furacão, da Katrina, em que o sistema de saúde de New Orleans colapsou. Colapsou porque não há mecanismo de coordenação. Eu cheguei a imaginar, juro, que eles fossem chamar o exército, porque o exército americano tem um brilhante sistema público de saúde, que atende os soldados e atende os veteranos de guerra. Então é um sistema que atende muitos milhões de pessoas. É um mini SUS que eles têm. Por alguma razão da política interna americana, não chamaram. Eles têm hoje problemas enormes de coordenação, de saber para onde manda uma pessoa, quem atende, que terapia, para onde vai equipamento, que nós, por exemplo, muito mais pobres, não passamos. Nosso problema é outro, é falta de dinheiro para o SUS. Mas eu acho que ficou claro, ficou evidente para o mundo inteiro, que há coisas em que o mercado não substitui o Estado. Acho que essa é a grande lição nossa. O mercado é fantástico para determinar preços das coisas, por exemplo. É fantástico para a alocação dos bens de consumo, perceber se as pessoas estão querendo mais sapato ou mais escova de dente. Mas naquilo que é fundante, aquilo que pega a sociedade inteira, principalmente de forma crítica, o mercado não tem como responder. Tanto que ele... Vê o caso da crise financeira. Imagina que agora, nessa crise, não na de 2008, aqui já, imagina que os governos, os bancos centrais, não tivessem jogado algo na ordem de deve estar chegando a 15 trilhões de dólares no mercado financeiro, em um mês e pouco. Teriam quebrado todos os bancos do mundo. Todos. E todos os fundos de investimento do mundo teriam... Toda a poupança e todas as contas correntes de nós todos teriam virado pó. Quem tem poder para fazer um socorro desse? Não foi um pool de bancos. Foram os estados nacionais que literalmente foram lá e imprimiram moeda. Descarregaram. Hoje em dia você não faz mais na maquininha da Casa da Moeda, né? Você faz na tecla do computador. Você injeta dígitos na conta dos outros. Mas foi isso que foi feito. Então, há tarefas que o mercado não responde e que o Estado tem que responder. E, por fim, eu quero mandar de volta uma provocação para você. Olha a falta que faz engenharia para a saúde.
Como é que nós podemos ter travado na produção de máscara de pano, Fernando? Nós temos um parque têxtil fantástico, que já foi muito maior. Já foi muito maior, mas ainda temos. Nós temos um enorme conhecimento de tecnologia de materiais, inclusive para fazer materiais sintéticos, para fazer o que a gente quisesse. Nós empipinamos para fabricar máscara. O design da máscara cá entre nós deve ter uns 500 séculos. Aquilo é uma coisa que as facções das indústrias que fazem jeans fazem máscara com o pé nas costas. Por que isso falhou? Porque não houve o governo chamando a engenharia e dizendo o seguinte: façam em 2 dias um plano para reconverter essas fábricas. Nós estamos cheios de fábrica parada, Fernando. Ninguém está comprando televisão, ninguém está comprando rádio, ninguém está comprando geladeira. Tem 500 produtos que ninguém vai comprar, com plantas industriais capazes de fabricar, como se diz, desde trilho de trem, que a gente não fabrica, que é um absurdo, mas, por exemplo, os componentes que estão faltando para montar respirador. A produção de respiradores baratos está parada porque há determinados componentes que nós não fabricamos. Agora, por que a gente não vai lá e põe fábricas para fazer? Porque para isso você precisa coordenação de Estado e não tem outro jeito, você tem que chamar engenheiro para resolver isso. É engenheiro quem pode dar soluções para esse tipo de desafio. A crise mostrou, de uma vez por todas, o quanto a engenharia é fundamental. Porque é ela que garante essa flexibilidade da produção, que hoje eu preciso isso, amanhã eu preciso aquilo, e ela tenta buscar soluções ótimas. Muito bem, Arthur, muito bom. Bom, a gente está com várias pessoas acompanhando o nosso bate-papo. Eu quero agradecer a todos, agradecer realmente esse tempo que vocês estão aqui conosco. Nós temos inúmeras perguntas já sendo colocadas, mas que dá para resumir, Arthur, mais ou menos no seguinte: eu acho que tem 2 linhas. Uma que é mais na linha da engenharia e outra que é mais na linha do como será o amanhã. Sabe? Assim, Fernando? Oi, tá me ouvindo? Eu tô com seu som tá muito baixo para mim. Deixa eu ver se assim melhora. Melhora? Melhorou? Tá melhor? Um pouco. Eu vou. Eu acho que mais do que isso eu não consigo. Mas então, retomando então, Arthur, das pessoas que estão entrando em contato conosco, estão participando conosco dessa conversa, nós temos basicamente 2 tipos de questionamento. Tá? Então, um dos questionamentos é com relação a o que vai ser do Brasil, o que vai ser do mundo daqui para frente, assim que acabar essa pandemia. Essa é uma das colocações que estão sendo feitas. E tem uma outra que eu achei muito interessante. Você fez uma colocação com relação a não ter água para lavar as mãos. Né? E o nosso colega Edilson Reis, ele fez uma colocação bastante interessante, que é a seguinte: olha, nós não temos água para lavar as mãos e as pessoas não têm casa para poder ficar dentro de casa. Num momento como esse, em que nós precisamos ficar dentro de casa. Também eu acho que é uma coisa que a gente, se tiver um tempinho, a gente deve comentar um pouquinho, talvez com a retomada do Minha Casa Minha Vida, que se dê outro nome, que se faça qualquer coisa. Eu acho que ninguém acha ruim com relação a isso, desde que exista uma moradia para as pessoas se abrigarem. Então, acredito que isso seja alguma coisa necessária. Veja, a questão de que a gente teve muita discussão a respeito de corrupção e de que era preciso privatizar tudo porque o Estado é corrupto, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa. Para mim, se você tiver mecanismos de controle, você pode ter a mesma qualidade e o mesmo desempenho, tanto do setor privado quanto do setor público. Eu não enxergo corrupção como sendo algo inerente ao setor público. Para mim, a corrupção está onde está o ser humano. E ser humano tem tanto no setor privado quanto no público. Eu acho que a minha experiência de vida já me faz
pensar dessa forma. Eu acho que isso é muito mais correto e, portanto, aquilo que tem necessidade de ser público, eu acho que a gente deve preservar como público, tomando os devidos cuidados, sabe? Com agências reguladoras, com controle da sociedade, com o controle necessário para que isso aconteça. Mas alguns setores da sociedade, algumas áreas da sociedade, principalmente algumas ligadas à engenharia, no meu entendimento, tem que se manter na mão do Estado. Então, eu acho que isso, assim, mais ou menos, que responde um pouco daquilo que você comentou. Um outro programa que é importantíssimo, Arthur, que assim, tipo, cria muito emprego, alguns de qualidade, outros nem tanto, mas pelo menos dá a condição das pessoas trabalharem, terem a dignidade de receber o seu salário no final do mês e poder tocar a sua vida, mesmo que de uma maneira mais simples e tal, é a questão da engenharia civil, de obras da engenharia civil. Né? Então, projetos como Minha Casa Minha Vida, eu acredito que deveriam ser retomados. Eu acho que isso é uma maneira também de se gerar emprego. E esse tem uma grande, assim, tipo, na visão, digamos, mesmo na visão dividida que nós temos hoje, de que tudo, um grupo entende que tudo tem que ser feito pela iniciativa privada, um projeto como esse é basicamente da iniciativa privada. É só a gestão que é feito pelo público, né? Só a gestão, praticamente, que é estatal, a gestão do programa. Todas as pequenas, médias e grandes empresas de engenharia e trabalhadores, todos eles são da iniciativa privada e teriam muito trabalho. Como você vê isso? Isso você acha que é alguma coisa que o nosso governo atual deve pensar, nós temos que trabalhar para implementar? Isso é uma das ideias que a gente debate muito dentro do Cresce Brasil. E como você disse, que talvez o pessoal que está nesse governo não teve a oportunidade ainda de discutir conosco o Cresce Brasil. Se eles se mostrarem dispostos, eu acho que a gente poderia fazer essa discussão, e essa discussão seria muito boa para todo mundo. Nós já discutimos desde 2006 com inúmeros governos de todos os partidos, e não só de todos os partidos, mas de todas as linhas de correntes políticas. E sempre olhando pela questão do crescimento, do desenvolvimento do país, da empregabilidade do nosso povo. É isso que nós buscamos. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito de um processo como esse, do tipo Minha Casa Minha Vida. Bom, primeiro, se os governos, e olha, sem nenhuma falsa modéstia, se os governos consultassem a Federação Nacional dos Engenheiros e os sindicatos que são associados a ela, teriam prontinho, de presente, sem custo, um belíssimo plano decenal de desenvolvimento para o Brasil, para ninguém botar defeito. Eu não tenho nenhuma modéstia em falar nisso, porque eu tenho certeza que nós temos. Acho que não houve nenhuma área da infraestrutura, da produção, da distribuição do Brasil que a gente não tenha tratado e a sério, com notas técnicas, com estudos Claro, tem coisa que está desatualizada. A gente vem produzindo sem parar desde 2006, Exatamente. Que é quando começa o projeto. Várias coisas nós atualizamos, tivemos novas versões. Agora, não creio que haja nenhum assunto de peso para a definição de um projeto de desenvolvimento no Brasil que nós não tenhamos tocado. E eu sei que a posição da federação isso não é propriedade nossa, isso é algo para o país. Nós fizemos isso como uma forma de doar para o país. Nós somos engenheiros conscientes de que temos papel social. Ou seja, isso aqui não foi algo feito porque alguém vai ganhar dinheiro, porque a gente vai vender consultoria, não é nada disso. É um projeto para o Brasil, aberto à discussão, não somos donos da verdade, com absoluta certeza que não somos, temos ideias. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Podemos ajudar e queremos ajudar muito. Segundo lugar,
Arthur, só me desculpe, só um minutinho. Nós estamos quase chegando ao fim, e se você for fazer o comentário do Minha Casa Minha Vida, eu gostaria que você o fizesse de uma maneira um pouco mais rápida. Me desculpe até por isso. Não, tranquilo. Porque eu tenho mais uma colocação para fazer, que eu acho que é também bastante importante para a gente fechar o debate. Indo direto ao assunto, a primeira prioridade para um plano de saída da crise devem ser aquelas atividades produtivas com maior nível de emprego, particularmente de emprego de pessoas sem maiores necessidades de habilitação, porque é o grosso da nossa mão de obra. Perfeito. Logo, construção civil, evidentemente, é a prioridade zero, porque ela é grande empregadora de volume, ela emprega sem exigências muito grandes de formação prévia e ela está muito habilitada há muito tempo a treinar no meio da produção. O mestre de obras é um treinador de pedreiros, pedreiros são treinadores de serventes, ou seja, na própria indústria ela tem capacidade multiplicadora de formação. Então, Minha Casa Minha Vida, saneamento básico, plano rodoviário, plano ferroviário, modernização de portos, são evidentemente o começo do deslanchar. Minha opinião é essa. Maravilha. Muito bom, Arthur. Então, agora, acho que, para fechar, eu acho que a gente podia conversar pelo menos um pouquinho a respeito de um assunto que vem levantando um debate enorme, que é a questão que a gente vem discutindo, e principalmente nos últimos 3, 4 anos, essa discussão é muito acentuada, que é a questão do Estado mínimo. E eu te pergunto, se a gente tivesse tido tempo de transformar o país, do modo geral, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal, em Estado mínimo, como que a gente enfrentaria o que a gente está enfrentando agora? Se a gente não tivesse um mínimo de estrutura pública para enfrentar essa pandemia. Como que você vê isso? Nós estaríamos não enfrentando, nós estaríamos colecionando cadáveres, nós teríamos quebrado todos os bancos do país, todas as financeiras, e as pessoas também morreriam de fome, porque nem os R$600 que foram emitidos agora chegariam nelas. Sem o Estado, ou com o tal Estado mínimo, é isso que nós teríamos. Mortos, ou de Covid, ou de fome, caos, incapacidade de funcionamento e quebra financeira generalizada, porque o Estado atuou em todas essas frentes exatamente para suprir falhas de mercado. Perfeito. Ótimo. Bom, eu acho que a gente está aqui chegando ao fim. Eu quero te agradecer muito, Arthur, um grande abraço de longe, evidentemente, né? E te agradeço mesmo a participação. Você é uma pessoa brilhante, que tem ideias fantásticas e coloca em prática. Você discute, vai atrás, isso é muito bom. Eu quero agradecer também a todos os que estiveram conosco, participando conosco, acompanhando conosco, questionando e nos incentivando no debate, tem muito incentivo no debate, e dizer que essa é a ideia do sindicato, é continuar esse tipo de debate. É nisso que o Murilo Celso de Campos Pinheiro, o presidente do nosso sindicato, nos instiga a fazer. Ele vive nos cutucando, pô, não vamos parar, senão a gente não pode fazer presencial, se a gente não pode fazer com a presença das pessoas para fazer uma discussão mais acalorada, vamos fazer da maneira como a gente consegue. O sindicato está fazendo isso. O sindicato está mostrando que ele está se adaptando a essa nova forma de discussão, de debate. E isso é o que faz o Sindicato dos Engenheiros. O Sindicato dos Engenheiros, até como já disse o Arthur, ele apresenta propostas. Ele não é um sindicato que atua apenas e simplesmente na questão trabalhista, salarial dentro das empresas. Faz isso também, e faz com competência. E eu acho que as pessoas a cada dia estão vendo mais isso acontecer. Mas também apresenta propostas para o crescimento e desenvolvimento do país que ajudam
tanto os trabalhadores quanto as empresas. É esse o nosso papel, é assim que a gente vai continuar agindo. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação. Arthur, um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Para todos também. Abração. Até mais.